Central 3. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, edição de número 254, que nós gravamos nesta segunda-feira, dia 10 de agosto, faltando apenas algumas semanas para o reinício da temporada europeia do futebol de clubes, pelo menos nas principais ligas, né? Já tem futebol rolando aí em preliminares de competições europeias. Aqui no futebol brasileiro nós voltamos e parece que não voltamos muito bem, né? Não tem muita gente nesse momento que está elogiando a qualidade do Campeonato Brasileiro, que sinceramente também oscila sempre, né? Não é sempre tão ruim também. Mas de qualquer maneira, nós vamos falar um pouquinho sobre as últimas atualizações do mercado de transferências e também atualizar o caso da FIFA. A batata do Gianni Infantino está ficando cada vez mais quente, Felipe Lobo. Boa tarde. Salve Bonsa, boa tarde a todos os meus amigos e amigas que nos assistem aqui. Pois é, a batata do Infantino tá ficando quente e o mercado também tá esquentando, né? A gente teve definições importantes, algumas delas que eram importantes para o resto do mercado, né? Porque se a movimentação do Vini Júnior, principalmente, parecia que poderia desencadear outras peças. E o Salah, que talvez fosse o maior nome sem contrato, né, nessa janela, a maior estrela sem contrato, definiu. Quem leu a nossa newsletter na sexta-feira viu que ele tinha suas razões para ir para o Trabzonspor. A gente vai falar um pouquinho disso também. E aí tem outras movimentações aí, né? Algumas que a gente até imaginava que estariam ligadas ao Vini Júnior, mas no fim, como o Diamandé, aconteceram de qualquer jeito, né? Salve, Klaus 1391, muito obrigado. Eduardo Bons de Tesoura também por aqui. O Paulo Cordeiro também mandando um salve. Boa tarde para Cecília. E eu não abandonei meu canal de FM, só que eu tirei umas semaninhas de férias pós Copa do Mundo, e aí também coisas aconteceram. Mas eu vou voltar, eu tô no meio de uma série aí que eu vou lançar daqui a pouquinho. Vamos começar pelo Salah, então, que, como você falou, era a principal estrela sem contrato, né? E até assim, de qualquer maneira, a principal estrela que se transferiu nesse mercado, né? Mesmo em contratações que foram pagas. O Salah sempre pareceu talvez inevitável, ou pelo menos natural, que o Salah, ao sair do Liverpool, fosse para a Arábia Saudita, né? Sempre foi primeiro reflexo de todo mundo ao debater o futuro do Salah. A Arábia Saudita havia demonstrado interesse no passado, chegou a fazer uma proposta que tornaria o Salah um dos jogadores mais caros da história. O Liverpool recusou, renovou o contrato, mesmo quando em alguma dessas negociações havia um interesse também. A questão é que tanto o projeto da Arábia Saudita mingou, quanto também a disposição de oferecer dinheiro, né? Porque, primeiro, nunca foi verdadeira justificativa esportiva da Arábia Saudita. Mas quando estava ali no auge, dava para fingir que era, né? Agora não dá mais para fingir que é. Não todo mundo voltou, mas os jogadores que foram para lá já veteranos estão mais veteranos ainda. Alguns mais jovens se tornaram, as reposições não estão sendo da mesma altura. Não tá difícil a candidatura à quinta melhor liga do mundo, da Arábia Saudita. E a questão financeira, eles também parecem ter segurado um pouco os investimentos, né? Isso a gente vê em outros projetos esportivos que a Arábia Saudita apoiava, como o campeonato de golfe no Newcastle, e mesmo nas contratações, eles gastaram muito pelo Somerville, por exemplo, mas ele exige um salário muito menor, né? Você gasta mais a taxa de transferência, mas o salário é menor. E aparentemente a proposta que a Arábia Saudita fez pelo Salah era mais ou menos em linha com o que ele ganhava no Liverpool.
O que, ok, bom salário, ele não ia conseguir um salário parecido, acho que em qualquer outro lugar, mas não é aquele dinheiro que te convence a aceitar jogar em uma liga de nível técnico menor, né? O que poderia ser um fator aí, que a gente também nunca soube se isso realmente pesaria para o Salah, é jogar num país muçulmano, né? Como o jogador, maior jogador muçulmano. Muitos jogadores muçulmanos estiveram naquele pacote de transferências inicial da da Arábia Saudita, como o Benzema, como o Mané, como o Mahrez. Mas é isso ele também encontra na Turquia, né? Que além de ser é um país secular oficialmente, mas é majoritariamente muçulmano. Pintou uma possibilidade da Major League Soccer, né, com o Sporting Kansas City, cujo dono é filho de egípcios, então haveria ali uma afinidade cultural também, mas não, o Salah parecia disposto e convencido a continuar na Europa. Muitas das reportagens em relação ao futuro do Salah diziam que ele queria ficar na Europa. E aí vira mesmo uma questão financeira, né, Lobo? Porque se ele quisesse continuar na Europa, ele poderia ter, com certeza, se ele baixasse a pedida, continuado nas grandes ligas. Acho que ele, apesar de ter tido uma temporada de baixa no Liverpool, ele não dá para dizer que ele acabou ainda. Acho que ele até teve uma boa Copa do Mundo, por exemplo, apesar de ser prejudicada por lesões na reta final. Mas ele poderia ir para algum outro clube, né? Seja a Inter, que adora contratar jogadores de 30 anos sem contrato, qualquer lugar no futebol italiano, mesmo em outras ligas, talvez um pouquinho, não sei se ele iria para o Barcelona ou para o Real Madrid, mas assim, ele teria mercado em grandes ligas. Mas para esses clubes, pagar o salário que o Salah estava pedindo é difícil, né? Não porque eles têm necessariamente menos dinheiro, ou num vácuo tem menos dinheiro, mas eles têm também outras necessidades de elenco, né? A Turquia exerce essa estratégia de grandes estrelas e compor o resto, até tem regras locais lá e tal, nem dá para lotar o elenco de estrelas estrangeiras, e eles têm a capacidade de oferecer pelo menos um, dois ou três desses altíssimos salários. E aí apareceu o Trabzonspor, porque o Galatasaray e o Fenerbahçe não estavam interessados por qualquer motivo, né? Eles já têm só suas estrelas caras, né? Então não sei se haveria espaço ali. O Besiktas chegou a negociar, mas se assustou com os valores. E aí apareceu o Trabzonspor, que é o quarto maior clube da Turquia, o quarto maior campeão. E é para lá que ele foi. Aparentemente, ele também pediu conselhos para o Trezeguet, né? Que já jogou na Turquia e que falou que a galera é louca lá pro futebol, e o Salah teve isso em primeira mão quando foi recebido no aeroporto, depois recebido no estádio, né? Aquelas cenas que a gente já se acostumou de ver das torcidas na Turquia e que, no fim das contas, né, sempre acaba explicando por que os jogadores vão para lá, né? Você olha aquilo e fala, não, tudo bem, é uma experiência diferente. Eu tenho certeza que se o Salah tivesse disposto a baixar o salário dele, ele certamente teria mercado dentro da Inglaterra, inclusive, se outros times, Aston Villa, Tottenham, esses times que estão, digamos, num patamar inferior em termos financeiros ao Liverpool, ao Chelsea, ao Manchester United, mas ele teria que baixar significativamente, né? Como você falou na newsletter, se a gente pensar a Itália hoje, um salário alto na Itália na casa de 10 milhões de euros, normalmente já é o maior salário do elenco. A Inter tem o seu maior salário, um salário similar ao que o Salah vai ganhar, mas é para o Lautaro Martinez, que está no auge da carreira, né? Então é muito diferente, você não consegue ter dois desses salários em um time como a Inter, né? Você consegue ter salários razoavelmente equilibrados. A gente lembra quando o Paulo Dybala, né, ficou disponível no mercado e a Roma precisou fazer uma grande operação para contratá-lo e ele não ganhava esse salário de Salah, né? Nunca ganhou. Então é, é um pouco essa realidade. Ele ganha algo em torno de, pelo que os relatos falam, 17 milhões de euros, né, por temporada, o Salah vai ganhar. E é isso, o salário na Itália normalmente fica abaixo de 10 milhões, a maior parte dos jogadores, né? Um ou outro
ganha mais do que isso, mas normalmente é um por time que tem um salário acima. Não são tantos, né? A Itália, até por essa questão, e não é, como você falou, não é nem só uma questão de o time ter o dinheiro ou não ter o dinheiro, né? É que montar o elenco muitas vezes exige que você tenha jogadores, muitos jogadores nessa faixa, e o dinheiro de TV não é o dinheiro de TV da Premier League, né? Então você tem que saber equilibrar um pouco. Tem as questões de fair play financeiro e tem tudo isso. Então não basta você ter um dono rico, né? Você tem que ter justificativa para pagar e tudo mais. Então, e acho que tem uma questão que é importante sobre isso da Arábia Saudita, Bonsa. Antes tem a questão da guerra. O meu ponto é a guerra, mas antes da guerra, a gente já via uma diminuição de investimento, né? Esse investimento vem caindo na Liga Saudita. Já assim, na verdade, a rigor, não sei nem se dá para dizer que vem caindo. O que aconteceu é que teve um mercado espetacular. Foi um mercado que foi realmente assustador, né? Eles levaram muita gente, foi uma loucura e tudo isso. Depois disso, era sempre uma coisa meio pontual. Tinha um ou outro que eles conseguiam levar. Então, leva o Neymar e tal. Mas não era mais assim um rio de vários jogadores indo para lá. Começou já no segundo ano ter assim jogadores de um outro tipo de patamar. Não era o bola de ouro ou o candidato à bola de ouro ou um jogador do Real Madrid, do Barcelona, do Manchester United, do Liverpool. Não era. Eles tentaram ainda Bruno Fernandes, tentaram o Salah, tentaram esses caras e já na segunda leva já não aconteceu. Que era uma hipótese que eu tinha quando começou e quando parecia que eles iam passar o trator, né? Que assim, depois que vai a primeira leva, a segunda começa a prestar atenção, né? E ver, tipo, o que é real, o que não é. Não fui ainda, mas vamos acompanhar. Deixa eu ligar pro Benzema, pro Pro Koulibaly, perguntar como Henderson. é que é. Pro Henderson, e ver como é que é o rolê lá. E aí talvez a resposta não tenha agradado, né? Tanto em termos do nível técnico mesmo da competição, que foi, sempre foi também uma ilusão, porque um campeonato de 18 times tem tipo 400 jogadores, você colocou 20 de alto nível, então beleza, você tem alguns times que têm alguns grandes jogadores, mas a base do campeonato ainda é a mesma da Arábia Saudita. E em termos também de estilo de vida, então acho que é natural que, mesmo quando eles ainda estavam dispostos, né, eles falaram a gastar o dinheiro, os jogadores tenham tido mais resistência. E a partir do momento que os jogadores têm mais resistência, mesmo com esse dinheiro, também não faz sentido para a Liga Saudita ficar insistindo, né? Se não vai conseguir, se tiver que ficar pagando cada vez mais para convencer os caras a ir para lá, mesmo pro PIF, para a Arábia Saudita, uma hora só não faz sentido, só não vale a pena. E eles vão lembrar que eles já abriram mão de um dos clubes, né? Dos quatro, que eles assumiram o estatal. E aí tem um aspecto que depois da guerra a tendência é ficar pior, porque o príncipe saudita, né? O Mohammed bin Salman já tem falado que eles estão tendo que direcionar muito dinheiro para a defesa. Afinal de contas, eles estão tomando ataques do Irã, né? Porque os Estados Unidos, eles são aliados dos Estados Unidos, os Estados Unidos estão atacando o Irã, e o Irã, em represália, ataca os aliados americanos. A Arábia Saudita é um deles. Isso faz com que os gastos de defesa da Arábia Saudita tenham aumentado muito. Eles estão tirando dinheiro de vários lugares, como você falou. A Liga de Golfe, né, a Live Golf já foi abandonada, eles saíram. Eles estão até tentando arranjar outros investidores, mas é uma questão difícil. O Newcastle a gente viu que está mais vendendo do que comprando, né? Então já e nunca foi um projeto de jogar dinheiro, né, pela janela, até porque as regras hoje já não permitem fazer o que o Chelsea fez lá em 2003, 2004, 2005, ainda antes do fair play financeiro. Então também era diferente, mas a gente esperava um crescimento consistente, né, para aumentar as receitas e, consequentemente, você aumentando o gasto. Não é o que está acontecendo, né? O Newcastle teve um investimento importante, mas meio na mesma onda dos times sauditas, né? Teve um bom investimento no começo, com bons jogadores que eles tiraram de vários lugares, mas agora parece que eles estão caminhando do jeito que era o Newcastle pré-Arábia Saudita, que é buscando talentos
com dinheiro de Premier League, mas não buscando estrelas, né? Buscando talentos que estão disponíveis em outras ligas ou em clubes menores, que é mais ou menos o que já se fazia antes, né? Então tem todo esse aspecto. E eu acho que assim, tem a Turquia, primeiro, é um nível tecnicamente bom de liga, é uma liga de boa qualidade, é uma liga formadora, tem muitos jogadores turcos, né? A formação desses clubes é muito boa em geral. É uma liga que tem dinheiro, tem uma questão fiscal, né? A Arábia Saudita, a Turquia tem um regime fiscal especial para estrangeiros considerados talentos, aquela coisa. Em vários países tem isso, e alguns deles aplicam em futebol, que é a atração de grandes talentos, né? Alguns chamam de atração de cérebros, quando é para você tirar pesquisadores, executivos de outros lugares para levar para o país, né? E na Turquia tem isso também para jogadores de futebol ou atletas em geral, né? Tem, por exemplo, times de vôlei na Turquia que levam talentos brasileiros, por exemplo, para jogar por lá. E porque tem esse regime especial. Então o jogador paga menos imposto e o clube paga menos imposto também. Isso faz com que eles possam oferecer um salário maior do que outras ligas, como a italiana, por exemplo, ou a espanhola, se não for Barcelona e Real Madrid, porque eles têm essa questão. E para fechar, assim, a questão dos Estados Unidos, até caiu a minha câmera aqui, pronto. A questão dos Estados Unidos, os Estados Unidos é assim, ao contrário da Arábia Saudita em relação à qualidade de vida, em geral os jogadores abrem mão de um salário maior para ter um pouco mais de qualidade de vida nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, os salários não são estupendos. Mesmo para os caras que vão como jogadores designados, com exceção do Messi, por exemplo, nós estamos falando do Messi, mas esses outros caras, né, como foram o Busquets e o Jordi Alba antes, esses caras, se eles fossem para um mercado como a Turquia, eles ganhariam mais. É uma questão de opção de vida mesmo. Ou o Casemiro, que foi agora, ele poderia, se ele quisesse ir para uma liga que pagasse mais, teria como. Os Estados Unidos hoje não pagam um salário de Arábia Saudita ou de Turquia. Tem um salário bom para os designados, mas um salário que um time de Premier League paga mais, por exemplo. Eu não estou falando do Liverpool, estou falando do Aston Villa, estou falando eventualmente até de um Fulham, dependendo do qual jogador a gente está falando, né? Então, o Salah provavelmente não ganharia 17 milhões de euros, né? Ou algo em torno de 20 milhões de O... dólares por lá. Na verdade, a informação do The Athletic é que a proposta era nessa casa. Similar. Era similar até o que ele ganhava no Liverpool. A informação do The Athletic, né? Só que aí o que pesou aí bastante foi a vontade do Salah de permanecer na Europa. Aí o Sport Kansas City falou, bom, eu não vou fazer, tipo, fazer a loucura de falar, tipo, não, vem pra cá que eu vou pagar ainda mais, né? Tanto que, se essa é a verdade, a informação do The Athletic, ele até deixou algum dinheiro na mesa para aceitar o Trabzonspor e para continuar na Europa. Que, como você disse, né, a Liga Turca não é a melhor do mundo, mas ainda está, assim, sei lá, entre as 10 melhores ligas da Europa, tá, sei lá, entre as 7, as 8, né? É um bom meio termo, né, para quem quer dar uma desacelerada, mas não totalmente, porque você ainda vai disputar competições europeias, você ainda vai disputar, e assim, disputar a sério. Você não tem chance de ganhar a Champions, provavelmente, mas você tem chance de ganhar um mata-mata contra um clube grande, sabe? Talvez dois, fazer uma campanha ali que pode o ganhar uma Fenerbahçe, o Conference, Galatasaray talvez, né? já fez, dá para ganhar uma Conference, uma Liga Europa. Você ainda tem acesso a confrontos do mais alto nível, mas não com tanta frequência quanto você teria na Premier League. Então, dá para você dar uma desacelerada sem realmente fugir de vez do alto nível. E até uma coisa que talvez tenha, eu não vi os termos, né? Algo que eles fizeram para convencer o Messi, por exemplo, e é algo que se tornou relativamente comum para algumas estrelas, eles fazem um acordo combinado. Então, por exemplo, o clube oferece, além do salário, direitos de imagem e tudo mais, acordo com uma fornecedora de material esportivo, normalmente a Adidas, né, que é a patrocinadora lá nos Estados Unidos, é a patrocinadora de todos os times, né, ela patrocina a liga inteira, que é uma coisa dos esportes americanos.
Então, no caso do Messi, aconteceu isso. Ele tem uma parte do salário, salário não, né? Mas de um vencimento que ele ganha vem da Adidas. E o caso do Messi foi até excepcional, porque tem até participação da Apple, né? Que comprou os direitos da MLS no mundo inteiro. Enfim, ela quer ganhar mais com isso também. Mas isso tem se tornado comum porque também é uma forma de driblar. Não é exatamente driblar, né? Mas porque está previsto, mas tem as questões de limites salariais da MLS. Então, quando você tem um patrocinador ali ganhando um a mais, esse valor não entra exatamente no limite, enfim. No caso dele, nem importa tanto, porque ele seria além do limite, né? Ele seria um jogador designado. Mas tem esse aspecto. Em termos de competitividade, acho que a Liga Turca oferece muito mais, porque tem times muito mais fortes. Até pensando no próprio campeonato nacional, né? Imagina se ele ganha um campeonato turco pelo Trabzonspor. É um significado muito grande, né? Sim. É diferente na Liga Americana, é mais ou menos equilibrado, né? Você tem ali um ou outro time, mas você vê que o Messi chegar já fez uma diferença do Inter Miami ser um time de baixo, do fim da tabela, para ser um time candidato, né? Porque é muito mais próximo. Na Turquia, não, né? Na Turquia, para você ganhar desses caras que são os times grandes, é um negócio muito grande, né? Assim, é muito difícil, e porque o nível já é mais alto, né? Já tá num patamar um pouco mais difícil de chegar. Passando para as outras grandes notícias dessa última semana, né? Faz uma semana que a gente não grava um podcast. Dois brasileiros, né? Começando pelo Vinícius Júnior, que no fim das contas renovou o contrato com o Real Madrid, renovou por bastante tempo, até 2032. Então, não tem mais, durante um bom tempo, não vai ter mais assim certeza, né? Lógico, ele pode sair ainda no meio do contrato, mas em um primeiro momento, em um futuro próximo, o Vinícius Júnior vai permanecer no Real Madrid. Eu acho que o interesse do Arsenal era real, eu acho que provavelmente o campo do Vinícius sinalizou, olha, a gente está negociando aqui, mas pode ser que não dê certo. E aí o Arsenal começou a se preparar. Mas, como também era esperado, isso ajudou a acelerar a negociação mais do que qualquer outra coisa. É muito difícil que jogadores do patamar do Vinícius saiam de clubes como o Real Madrid, querendo ou não, né? É a última parada da carreira, né? Quando você vai para um Real Madrid, para um Barcelona, é assim hoje em dia, né? Até em comparação a clubes ingleses, às vezes até Bayern de Munique, né? O Lewandowski mesmo estava lá no Bayern e quis ir para o Barcelona, quis ter essa experiência, né? Eles têm um significado um pouco diferente. Então, para sair de um clube como o Real Madrid, um jogador no auge da carreira, um vencedor do prêmio da FIFA, entre os melhores jogadores do mundo, você tem que realmente ter tido uma ruptura de relações muito grande, que nunca parece ter havido, né? Assim, tinha uma questão com o Mourinho por causa do caso do Prestiani, que alguma galera especulou, tem ali encaixe com o Mbappé, essa negociação se arrastou, né, por alguns anos acho que chegou até a haver proposta da Arábia Saudita por ele também. Então teve algumas rusgas, mas nunca teve uma ruptura entre o Vinícius e a presidência do Real Madrid, a direção do Real Madrid, a instituição como um todo. Então a renovação era mais do que natural. Era muito natural, a gente até falava, né, Bonsa, entre a gente, que parecia muito mais provável, embora fizesse muito sentido para o Arsenal tentar, e acho que seria muito bom para o Arsenal, e talvez até fosse bom para o Vinícius também em algum aspecto, mas é difícil o jogador sair do Real Madrid ou do Barcelona se não for por uma razão muito clara. Vou dar um exemplo aqui. Seria muito diferente se a gente estivesse falando do Rodrigo. E eu até acho que o Arsenal devia ir atrás do Rodrigo, porque o Rodrigo, a gente não sabe se vai ter espaço, ainda mais agora com a chegada de Diomandé, e tudo vai ser. A gente não sabe o quanto o Rodrigo vai ter de minutos, e acho que ele precisa ter minutos, né? Ou mesmo do Endrick, que é um cara que também a gente não sabe qual a minutagem que ele vai conseguir ter com esse elenco. Mas no caso do Vinícius, que é um titular e vai ser titular, aí assim, o técnico vai se virar para colocar Mbappé e Vinícius, a não ser numa situação extrema, assim, que um dos dois esteja muito mal.
e não parece ser o momento, né? Os dois estão no auge da carreira, né? Então não parece ser o que vai acontecer. É, no caso dele seria muito difícil. E para os brasileiros é mais ainda, né, Bonsa? Porque Real Madrid e Barcelona ocupam um lugar muito especial para os jogadores brasileiros. Eu diria até que para os sul-americanos em geral. São clubes que são parte de uma mitologia de futebol, né? Quando você começa a jogar futebol aqui no Brasil, o cara começa a sonhar em jogar futebol, ele sonha muito com esses times, né? Esses dois. A gente já viu isso acontecer muitas vezes, né? A gente já viu o Rafinha abrir mão de salário mais alto para jogar no Barcelona. E o Barcelona usou muito isso esses últimos anos, né? Que estava com muitos problemas para pagar salários maiores e atraía os jogadores, porque os jogadores queriam vestir a camisa do Barcelona, né? Porque vestir a camisa do Barcelona faz parte dessa coisa maluca, assim. Isso eu já ouvi o Gary Lineker falando uma vez, que quando chegou o propósito do Barcelona, ele falou, cara, eu nem imaginava, assim, era uma coisa, tipo, parecia um negócio de super estrelas de futebol, que ele nem se sentia um cara nesse patamar, assim. Então ele falou, pô, é claro que eu quero ir, né? Então acho que tem isso. Se isso aparece pro inglês, né? E eu tô falando do inglês, que é um jogador do altíssimo nível. Tô falando de um cara que era uma estrela da seleção inglesa, artilheiro de Copa do Mundo. Então, assim, Sim. imagina pro brasileiro, né? Que tem essa relação com o Real Madrid e com o Barcelona muito diferente. Então, teria que ser algo mesmo meio que negociável. Teria que ser o Mourinho chegando, ligando pro Vinícius e falando: vai embora porque eu não vou te usar. Né? Teria que ser um Sim. negócio assim. E alguma coisa nesse nível, né? E o Mourinho nunca faria isso. Inclusive, Não eu faria isso. O Florentino mataria ele, né? Ansioso pelo documentário, né? Amanhã, vai sair amanhã, né? O documentário do Mourinho na Netflix. E já tem uma bomba, né, Lobo? Que ele tinha Essa é acertado. muito boa, aliás. Ele tinha acertado com o Manchester United para ser o sucessor do Ferguson. Sempre teve algumas especulações de que o Mourinho era um dos cotados, blá blá blá, mas que não, no fim o Ferguson escolheu o seu sósia escocês, né? Não, aparentemente o Ferguson escolheu o Mourinho, porque tinha fechado com o Mourinho tinha aceitado, mas ele já tinha dado a palavra para o Chelsea antes de acertar com o Manchester United. Ele ficou em dúvida e no fim pesou a lealdade, né, com o clube que fez a carreira dele explodir, que ele tinha uma relação e a própria, né, palavra dele mesmo, né, de não descumprir um acordo. Mas foi uma das grandes bombas. E eu achei que era caô isso aí, viu, Bonsa? Quando eu li Eu a também. manchete, aí depois que eu vi o trechinho, né, que eles Mas colocaram, né? E é o ele Ferguson fala e o falando, Ferguson né? confirma. O Ferguson, porque é o Mourinho, né? Então você fala, ele deve estar Sim. dando uma colorida aí na história. Talvez os caras tenham, tipo, É. mandado um agente consultar ele. Mas não, o Ferguson falou que era ele que ele aceitou, né? E que algumas horas depois ele mudou. Então, é, eu acho que teria potencial de mudar essa história toda do Manchester United, porque era outro Mourinho, né? A gente tá falando do Era outro Mourinho que Mourinho. ainda estava num patamar e numa fase muito melhor do que quando ele É, chegou em 2017, né? foi aquele trabalho no Chelsea em que o Mourinho quebrou também, né? Que foi quando ele É. começou a estacionar o ônibus, né? Mas ainda Mas ele ainda ganhou ganhou um a Premier título, né? League. Ele ganhou a Premier League, então, de qualquer maneira, ele estava ainda competitivo, né? Acho que ele poderia ter dado uma sobrevida aí ao Manchester United do Ferguson, mais do que o Moyes e seus sucessores fizeram. Mas, voltando para o Real Madrid, acho que a questão dos brasileiros é importante, porque são dois possíveis, prováveis até titulares do Brasil na próxima Copa do Mundo, que estão no limbo nesse momento, né? O Rodrigo menos, porque o Rodrigo tem moral no Real Madrid, é um jogador estabelecido, mas ele já não estava, ele não era titular absoluto antes da lesão, né? Até por essa vontade de jogar pela esquerda. Todo mundo quer jogar na esquerda no Real Madrid. É o quarto jogador de ataque que gosta de partir da esquerda para dentro. Então, não dá para todo mundo fazer isso, né? Porque o Diomandé também gosta da esquerda, o Vinícius Júnior, e o Mbappé, mesmo o Mbappé jogando mais centralizado, mas a movimentação dele preferida é essa. E aí você tem agora, basicamente o ataque do Real Madrid está fechado, né? Porque antes até dava, não, tem uma vaga. Eles não vão pagar 130 milhões de euros do Diomandé para falar, tipo, fica aí no banco do Endrick, né? Ele, pelo menos, a menos que ele não esteja jogando nada,
ele vai ter uma sequência. E aí você tem o Bellingham, o Mourinho tem armado o Real Madrid no 4-2-3-1, você tem o Bellingham por dentro, e você tem o Vinícius, e você tem o Mbappé. São esses que vão jogar. Você pode fazer um ajuste aqui, outro ali, mas para mim tá muito claro que vai ser isso. E ainda você tem o Arda Güler, você ainda tem o Brahim Dias, que estavam em crescimento, que tiveram boas temporadas, ou pelo menos jogaram mais, né, na última temporada. Por outro lado, saiu o Mastantuono, saiu o Gonçalo Garcia, que eram dois ali, principalmente em relação ao Endrick, né? Mas a situação, tanto do Rodrigo quanto do Endrick no elenco do Real Madrid nesse momento, é bastante incerta. Então, acho que no caso do Endrick, acho que vale a pena explorar mais um empréstimo, beleza, ele é jovem, mas no caso do Rodrigo, acho que tá sim na hora de procurar uma transferência, né? Porque acho que ele tem potencial de ser um titular absoluto, de ser tipo um dos craques de um time importante, e ele ficar nessa situação de sempre vai não vai no Real Madrid, que às vezes joga, às vezes é quebra galho, joga na direita, joga no meio, substitui o Benzema, joga na esquerda, aí ninguém sabe onde é que ele joga e tal. Vai encontrar um clube que te dá a ponta esquerda e vai ser feliz, né? Acho que é a melhor coisa para a carreira dele. Não, eu, sem dúvida. Até porque ele tem 25 anos, né? Assim, é jovem, mas já tá num momento que ele precisa. Ele precisa ser a Sim. estrela da companhia. Eu não digo ser a principal estrela do time, mas pelo menos ser um jogador importante, assim, né? Ser um titular que as pessoas olhem e falem, opa, esse cara aqui, né, é perigoso. E por isso que eu até falei do Arsenal, porque ele pode fazer a mesma função do Vinícius e eu acho que ele tem potencial de fazer coisas. é, Algo que se espera do Vinícius, ele pode fazer em algum nível. É um jogador um pouco diferente do Vinícius, mas eu acho que ele tem muito potencial. Se pedir para ele jogar na ponta esquerda do Arsenal, acho que ele até, pensando no Arsenal atual, talvez ele até tenha uma capacidade de ajudar na organização do time, porque ele pode ser tanto o ponta rápido, driblador, quanto o cara que compõe, às vezes, para fechar o meio, ou então trocar de posição ali, enfim, é um jogador inteligente. E eu acho que ele tem muito espaço em vários outros lugares. Eu sei que é muito difícil sair do Real Madrid, mas eu vou lembrar um caso, né, bom, isso aqui pra mim é muito marcante em relação a demorar pra sair do Real Madrid e quanto isso prejudicou a carreira dele, que é o Kaká. O Kaká ficou tempo demais no Real Madrid. Tempo que claramente ele não era aproveitado, ele não teria espaço, inclusive era com o Mourinho, né? E tem a ver com uma escolha de carreira que ele fez, que era uma escolha compreensível. Ele foi para a Copa de 2010 machucado e tomou infiltração durante a Copa inteira para jogar. O Elano uma vez já falou, né, no resenha da ESPN, que eles tomavam infiltração. O Elano se machuca durante a Copa e depois tenta voltar, mas a lesão dele era muito grave, ele não conseguiu. E o Kaká já estava lesionado e que eles treinavam pouquíssimo, assim, eles mal conseguiam treinar junto com o grupo porque eles estavam se recuperando de lesão. E o Kaká jogou todos os jogos, né? E aí ele ficou 6 meses depois parado, depois da Copa, porque ele precisou se recuperar. E eu lembro que o doutor Turíbio Leite, que era do São Paulo na época, ou não sei se ele ainda estava no São Paulo, mas enfim, trabalhou no São Paulo um tempão, e ele que vai fazer o tratamento do Kaká em São Paulo. E ele fala numa entrevista, se eu não me engano, para a própria ESPN, ele falou, não sei como o Kaká andava. Então, assim, ele prejudicou muito da carreira dele ali. E de novo, eu entendo. Eu não acho que foi o. É fácil falar depois, né? Assim, como não jogar uma Copa, que ele era a principal estrela do Brasil, enfim. Mas isso fez com que ele ficasse 6 meses parado. E mais o tempo para ganhar ritmo de jogo, que não é, demorou mais um tempo. E foi justamente quando o Mourinho chegou no time, ajeitou o time sem ele, e aí ele virou um reserva de luxo. E eu entendo a insistência dele, eu acho até louvável que ele acreditasse tanto em si mesmo que queria mostrar que podia jogar, só que isso demorou tempo demais, né? Eu acho que ele talvez tenha perdido, por exemplo, a Copa de 14, que ele teria condições de estar em campo, porque ele tinha idade para isso. Ele tinha 28 anos em 2010, ele tinha 32 em 2014. Mas ele ficou tanto tempo na reserva que quando ele vai para o Milan, um ano antes da Copa, né? Eu acho que já foi um pouco tarde. Ele até acho que poderia, se o técnico acreditasse muito nele, até poderia ter levado, mas ele não tinha jogado muita Sim. coisa, né? Assim, então
Então eu pego esse exemplo para dizer assim, às vezes você precisa sair. Eu sei que é difícil sair do Real Madrid. O Real Madrid é um time muito grande, talvez o maior clube do mundo, mas você tem que pensar na sua carreira também. Ficar tendo minutos pingados, assim como o Rodrigo teve, não sei se é o melhor para ele. Eu entenderia o Endrick, como você falou, o Endrick ainda tem idade para talvez ficar um ano mais em outro time e voltar para o Real Madrid. Mas mesmo ele eu já tenho dúvida se já não é hora de falar, escuta, talvez seja o momento de eu ficar no Lyon em definitivo e aí vamos que vamos, vou fazer 800 gols no Lyon. E é um time grande, é um time importante também. Enfim, são escolhas difíceis e também depende de times quererem pagar por ele, dar o salário que ele quer, enfim, não é tão simples. Mas eu acho que ele precisa sinalizar pro empresário, os dois, né? Eu acho que teriam que sinalizar que assim, escuta, tô aberto para sair porque eu não sei se eu vou jogar e eu tenho que pensar na próxima Copa, né? O Rodrigo, principalmente, é um cara que, assim, ele não só estaria nessa Copa, como possivelmente seria titular, né? Talvez o Sim, Neymar nem tivesse ido para a Copa se o Rodrigo tivesse inteiro. talvez não. Porque ele ocupa um lugar ali que eu não sei se daria para abrir mão dele para levar o Neymar, por exemplo, né? Então, são questões que eles vão ter que pensar e é sempre difícil, como a gente falou. Como você fala que quer sair do Real Madrid, né? Difícil. Falando no Arsenal, né, que você citou aí como um possível destino para o Rodrigo, um melhor meio-campista da seleção brasileira na última Copa do Mundo foi para o Arsenal, né? O Bruno Guimarães foi anunciado também ao longo dessa semana. É uma contratação também que já estava quase certa, né? Faltava só assinar, e ele assinou. O projeto esportivo do Newcastle já era, né? Vai ter que tá recomeçando. Enquanto isso, o Arsenal contrata, assim, um dos melhores, talvez o melhor meia fora do Big Six, né? Que já tem experiência de Copa do Mundo, experiência de Premier League, super estabelecido. É um cara que chega para jogar e melhorar, ajudar o time do Arsenal imediatamente. Tem um espaço no meio-campo do Arsenal. Na temporada passada, vale lembrar, o Arsenal teve muitos jogos com o Lewis Kelly jogando no meio-campo, né? Ele que é meio lateral esquerdo. Tem, dependendo de como o Arteta arma, né? Às vezes é o Eze ali de 10, às vezes é o Odegaard mais pelo meio. Mas mesmo essa posição não é assim, não está super estabelecida. O Odegaard perdeu um pouco de espaço, o Eze também às vezes joga pelo lado, principalmente agora que o Trossard saiu. Talvez ainda venha um reforço para a esquerda, não sei, mas tem uma posição ali, mesmo a do Zubimendi, né, como primeiro volante, também dá para botar o Bruno Guimarães ali. Então, ou o Rice, botar o Bruno Guimarães um pouco mais para frente. Então, tem uma posição no meio. O único jogador que não sai do meio-campo do Arsenal é o Rice. Então, você tem espaço para o Bruno Guimarães chegar e já começar a jogar e dar uma arredondada aí no time campeão inglês. E é um jogador que acho que tem bastante potencial de fazer um meio-campo importante no Arsenal. Como você falou, acho que só o Rice tem uma posição realmente garantida. E acho que dá flexibilidade também para o Arteta montar vários tipos de meio-campo ali, como ele preferir, né? Isso é importante também para um time que pretende brigar por todos os títulos e que já fez isso nessa última temporada. Então acho que ele ganha mais força. E o Bruno Guimarães mostrou que é muito capaz, tanto defensivamente quanto ofensivamente, né? Na Copa mesmo, ele vinha sendo o melhor jogador até o jogo contra a Noruega, que enfim, ele acaba sentindo muito o pênalti que ele perde, mas ele vinha sendo um jogador importante para o Brasil e foi um jogador importante para o Newcastle em vários momentos, inclusive também aparecendo no ataque, né? Várias vezes ele apareceu ao longo da Premier League, sendo um jogador importante, né? E eu acho que é uma contratação que mostra um Arsenal ambicioso que quer chegar num patamar mais alto. Você precisa ter vários desses jogadores e tem que tomar um pouco de cuidado para não ficar também uma fila muito grande, senão os caras que não jogam ficam muito insatisfeitos. Mas não me parece ser o caso. O Arsenal tem muito jogo e ele tendo essas opções, você pode tentar armar o time de várias formas diferentes. A gente viu o Rice mesmo aparecendo no ataque várias vezes, né? Quando jogava com um jogador mais recuado que ele. Então acho que ganha essa flexibilidade
E hoje em dia, olhando o que esses caras jogaram, se jogar, por exemplo, Zubimendi, Bruno Guimarães e Rice, o time não fica defensivo, porque nenhum desses jogadores é um jogador que sem capacidade de passe ou de chegar na frente, né? Todos eles são muito capazes de chegar na frente, de chute de fora da área, um passe. O Bruno Guimarães, inclusive, é muito bom de bola parada, né? Cobrança de bola parada, que o Arsenal é muito forte também. Então, me parece uma contratação realmente muito boa e acho que pode ser muito bom para a seleção brasileira, que a gente fala tanto da falta de meio-campista. O Bruno Guimarães foi um meio-campista importante para o Brasil já e pode até chegar num patamar melhor, talvez para a próxima temporada, já mais experiente. Eu acho que ele tem potencial de continuar nesse nível por mais anos, né? Não, e tá melhorando muito a situação de quem acha um absurdo o Brasil ter um meio-campo com um jogador do Newcastle, do Wolverhampton, do Estrasburgo. Agora pode ter aí, ó, Arsenal, Manchester United e Aston Villa, por exemplo. Já é bem melhor, não é? Já Então, é bem melhor. fiquem tranquilos. É só passar rapidinho por algumas outras notícias do mercado. O PSG contratou o Magni Zakiliush, né, que é um jovem meio atacante, parece que está Muito bom. perto, que está interessado no Ferran Torres e no Suzuki, né? Então, uma dúvida que eu tinha era se o PSG estava se preparando para algo grande ou se ele estava só fazendo ajustes nas margens. Parece que ele está fazendo ajustes nas margens, né? Chega aquele Ucha aí para ser uma opção de ataque, o Barcola provavelmente vai para o Liverpool. Chega o Ferran Torres também, que pode jogar em todas ali na frente, né? Tem cacuete de atacante, todas essas coisas, então é um jogador útil também para você ter na rotação do seu ataque. O Mastantuono foi emprestado à Fiorentina, como a gente citou, também interessante porque ele é o Endrick argentino, né? Ele saiu muito cedo do River Plate e até teve mais oportunidades no Real Madrid, mas também não chegou a se estabelecer e agora vai tentar fazer isso na Série A pela Fiorentina. Mais com o Xabi até, né? Quando o Xabi deu muita mais com o chance pra Xabi, ele, depois que o Xabi saiu, ele teve menos, né? O Liverpool contratou o Ronald Araújo, assim, a maior contratação band-aid, se você já viu alguma, né? Precisava de um zagueiro e de um lateral direito, foi lá e contratou um cara que é zagueiro e lateral direito e que é experiente, está em um momento de baixa, né? Teve problemas na temporada passada de diversas naturezas e vai chegar por empréstimo ao Liverpool com opção de compra para reforçar ali. Ainda acho que precisa de mais jogador para defesa. E mais especulação, mas eu achei interessante essa possibilidade do Gabriel Jesus ir para o Napoli, né? O que eu acho que seria muito interessante para todo mundo, né? Eu não sei se o projeto Gabriel Jesus na próxima Copa, acho que ele vai ter 32 e quando ele já estava voando já era difícil convencer a torcida brasileira a abraçá-lo, né? Com 32 anos, não sei. Pode ser que ele tenha um papel, pode ser que ele vá, não é impossível, não é uma idade, mas ele também precisa de uma mudança de ares, né? Acho que ele precisa dar uma arejada também depois da lesão, ele ficou super para trás na hierarquia do ataque do Arsenal, e no Napoli ele tem aí uma possibilidade boa de se tornar um jogador importante novamente. E ele é muito bom para ficar só no banco, né? Assim, e pela idade que tem, tudo, eu acho natural que ele procure um lugar que ele vai jogar, né? Eu acho que ele tem muita capacidade de jogar. Eu até acho que a torcida do Brasil, eu entendo por que ficaram bravos com ele em vários momentos, mas eu acho que é um pouco exagerado. Ele sempre foi um cara muito bom, sempre se dedicou muito. Eu entendo que a coisa virou uma coisa de, o camisa 9 não fez gol em Copa. Eu entendo, mas era parte de uma coisa também que a gente sempre criticou, né, Bonsa? Ele tinha que fazer o sacrifício pro Neymar. E todo mundo tinha que fazer um sacrifício pro Neymar. E o que eu sempre questionei, que assim, não é que não tenha que fazer um time pensando que o Neymar deveria, né, ser o principal jogador. É óbvio que em 18, 22, ele sempre tinha que ser isso mesmo. Mas às vezes exagerava nisso, né? Quase que todo mundo tinha que comer grama para fazer o Neymar ficar confortável. E aí também, às vezes, caras como o Gabriel Jesus pagaram uma conta muito alta, né? Para fazer esse papel aí de ser o cara que faz a pressão, porque o Neymar não faz a pressão, né? A gente já viu isso, eu acho que isso não é bom e não acho que ele é tão ruim quanto ficou parecendo em vários momentos. Não, Então, com num lugar certeza como o não. Napoli, ele certamente pode ter. Eu acho muito cedo para ele voltar ao Brasil, como já até teve gente especulando. Acho que
Sim, não cabe ainda, assim, a não ser que ele quisesse muito, mas não me parece o caso. E eu acho que num time como o Napoli, como você falou, com a dedicação que ele tem e com a capacidade técnica que ele tem de resolver jogos também, num time que é bom e bem encaixado, tudo bem que com o Allegri talvez vai ficar difícil fazer gol, mas ele é um jogador que eu acho que tem a cara de cair nas graças da torcida do Napoli, porque se sim. falar pra ele comer grama, ele come grama, e isso a torcida do Napoli sempre valoriza, né? E de mercado é isso aí, a gente não tá. Teve algumas movimentações, mas ainda não tá tudo explodindo, né? No mercado de transferências, não tá. Tem muitas negociações pendentes, né? Também começa do Barcolá, algumas outras aí que a gente vai acompanhando ao longo dos programas até os campeonatos nacionais voltarem. Aliás, Bonsa, o Paulo Cordeiro aqui falou: Rodrigo, acho mais pronto que o Barcolá pro Liverpool ir atrás. O que, Sim. que você acha disso? Acho que ele é mais pronto, acho que ao mesmo tempo. Depois da lesão, eu hesitaria em botar 100 milhões na mesa pelo Rodrigo também, né? Acho que eu gostaria de ver um pouco antes. Mas o Rodrigo chegou a ser especulado no mercado passado, no Liverpool, né? Para o lugar do Luiz Dias, principalmente quando o Luiz Dias saiu para o Bayern de Munique. Acho que ele seria ótimo na ponta esquerda, né? Acho até que o Liverpool precisa de reforço nas duas, né? Assim, se fosse financeiramente viável, os dois poderiam ir para lá. Mas eu entendo também nesse momento você priorizar o Barcolá, porque é um jogador mais jovem também, né? Que ainda tem um potencial e que vem jogando com regularidade. Não sei também quais são os valores do Rodrigo. Eu imagino que o salário do Barcolá vai ser menor também. Talvez a taxa de transferência não, mas o salário eu imagino que vai ser um pouco menor do que eu tirar um cara do Real Madrid. Então acho que também tem um pouco desse aspecto. Mas vamos terminar o programa falando sobre o que tem rolado na FIFA, né, Lobo, ao longo dessa última semana. Basicamente, o que aconteceu foi que o Infantino fez uma reunião com o seu comitê de gestão ali. A FIFA soltou um comunicado apoiando o Infantino, até ameaçando críticos. O que ele conseguiu foi basicamente controlar a dissidência do seu círculo mais próximo, né? Porque tinha começado a sair declarações até de funcionários da FIFA falando: eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho nada a ver com isso, né? Esse comunicado não foi suficiente para aplacar a oposição da UEFA, que reiterou seu boicote às competições organizadas pela FIFA, argumentando que uma das condições era o abandono do plano e a segunda é que houvesse garantias de que uma coisa como essa não poderia ser realizada novamente, né? E também reiterando que não há mais confiança na presidência do Gianni Infantino. No sábado, se eu não me engano, a FIFA solta um comunicado também, dizendo que existe uma operação orquestrada para derrubar o Infantino, o que é verdade, tipo, ninguém está escondendo. Eu achei maravilhoso. Sim, ninguém está escondendo. Sim, a UEFA está tentando derrubar o Infantino. Eles estão basicamente falando isso. Eles falaram: nós não temos confiança no Infantino, nós gostaríamos que você saísse. Então, assim, não é que também uma grande acusação. E nessa segunda-feira, uma carta aberta, assinada não só pela UEFA, mas pela CONCACAF também e pela a Confederação Asiática, manteve, né, não sei se alguém subiu o tom, mas manteve o tom de combate e de contestação ao Infantino, que, assim, se perde 3 confederações das 6, né, que existem, vai ser difícil, né? A não ser que ele queira dar direito de voto aos pinguins, vai ser, tipo, bem complicado de se manter no cargo desse jeito. Então, o Infantino, da última semana para cá, a gente falou sobre as perspectivas de reeleição dele, as perspectivas de continuar no cargo até a eleição do Infantino são piores do que as perspectivas de reeleição. Assim, a situação ficou bem difícil porque a gente sabe que a UEFA sempre foi contra e tem batido no Infantino há muitos anos, mas agora com a CONCACAF e com a AFC juntas,
fica muito difícil, porque a gente tem que pensar que a UEFA são 55 membros, a AFC tem 46 membros vinculados à FIFA. Muita gente está falando de 47, mas 47 é o número total de seleções da AFC e uma delas não é vinculada à FIFA. Isso acontece, na CONCACAF é a mesma coisa. As pessoas às vezes falam em 41 membros, mas na verdade são 35 filiados à UEFA, né? A FIFA, perdão. Então, mas isso já mostra que eles já são maioria. Tudo bem que a eleição não é por confederação, é por federação. Então, cada federação pode votar como ela quiser. Mas, por exemplo, o México declarou apoio ao Infantino. Mas o México, enfim, é uma situação. Acabou de sediar, então tá com uma relação ali mais próxima. Mas, por exemplo, os Estados Unidos declararam que estão com a CONCACAF. Então, é uma situação complexa. Mesmo no Brasil, assim, eu achei que o comunicado da Conmebol, as pessoas criticaram muito, e eu acho que tem motivos para críticas, mas eu não achei tão neutro assim. Eu achei que eles criticaram o processo, que é uma coisa meio óbvia. Eles acharam que o processo foi mal feito, que não pode ser feito assim, o que eu já acho que já dá algum indício que eles não estão exatamente satisfeitos. Eles só falaram que não pode ser tirado, tem que respeitar a eleição. Isso, ok. E o Samir Chowdhury da CBF, muita gente estava cobrando, a gente inclusive, e ele deu uma entrevista para a Globo do Piauí, que ele estava lá no Piauí em Teresina para uma inauguração de centro de treinamento e tudo mais, equipamentos que a CBF ajudou a financiar, né? E foi perguntado sobre isso eu esqueci o nome, é o SPTV do Piauí, não é Piauí TV, mas é o equivalente. E ele respondeu, olha, a Conmebol, nós estamos conversando com a Conmebol não vê com bons olhos essa ideia. E ele falou, eu particularmente não gosto muito dessa ideia. Eu acho que isso já é um indício que as pessoas não estão exatamente satisfeitas, mesmo nesses blocos que não É que são, digamos, opositores sim. declarados do Infantino, né? É que é contexto, né, Lobo? Assim, se a UEFA fala, tipo, isso que o Infantino fez é horrível, ninguém registra, porque é uma briga constante entre a UEFA e basicamente qualquer presidente da FIFA, né? Isso é sempre um ponto de fricção, porque a UEFA, assim, basicamente tem algumas das federações mais importantes, as mais poderosas, basicamente a FIFA emana da UEFA, né? Assim, digamos assim, não oficialmente, mas a FIFA acho que surge antes da UEFA, né? Mas a FIFA era feita por federações europeias, né? Quando ela surge, Até porque o o futebol. Avelange só europeu tinha Exatamente. dirigido a Era FIFA, né? só europeu. E aí começa a FIFA, a partir do Avelange, a se distanciar, que de certas formas, em certos aspectos, foi bom, né? Mas então sempre tem ali. Então, quando a UEFA faz uma crítica, tanto faz. Mas quando a Conmebol, que sempre esteve no bolso do Infantino, não no sentido, mas assim, sempre esteve próxima do Infantino, e está não só próxima, mas fazendo lobby para ter uma participação maior na próxima Copa do Mundo. Então tem um interesse concreto e urgente. Faz uma crítica, aí é realmente mesmo que ela não seja tão contundente, né, o próprio fato dela não ter imediatamente se alinhado ao Infantino é digno de nota, né? Lógico que o Chiquitapia ia ser uma dissidência, né? E a Federação Argentina apoiou o Infantino, lógico, não tem, era exatamente o que se esperava dele, mas a Conmebol como entidade não ter se alinhado imediatamente ao Infantino e ter sido uma oposição, acho que é relevante. Só para terminar, dois pontos que eu achei. Um ponto do comunicado, né? Da UEFA que eu achei interessante é que ele diz, e acho que faz sentido, né? Que o Infantino pedir desculpas não quer dizer nada, né? Porque não foi não foi um erro honesto. Foi basicamente o que a carta disse, né? Que o processo acelerado não foi por
descaso, foi de propósito para pressionar as federações a aprovarem o plano mais rápido possível. Então não adianta ele vir falar, a gente teve um erro de processo, desculpa, como se tivesse sido sem malícia, né? Não foi por acaso, o processo foi concebido para ser acelerado. Então, meio que não adianta, né? E que não houve um reconhecimento por parte do Infantino de que o plano em si era ruim, né? Ele não citou, segundo essa carta, problemas com o mérito do plano dele, ele só citou problemas com o processo. Então, realmente, aí o conteúdo quer dizer muito pouco. E um outro ponto é que eu li no Substack do Leonardo Bertozzi, que ele cobra, além da saída do Infantino, né, uma reforma estrutural na FIFA. E acho que uma das coisas que ele disse parece tão óbvia, mas é incrível que não tenha sido feito ainda, é que esses repasses da FIFA para as federações, eles têm que ser institucionalizados, né? Eles não podem, eles têm que ser, assim, eu não sei quem vai fazer isso, porque Não quem pode ser fizer vai distribuído perder politicamente, né? esse poder de barganha, mas ele até coloca, tem que ser um direito e não um favor, né? E é lógico que tem. Tem que ser uma questão percentual, assim, você pega lá o bolo, inventa um critério e distribui, né? Não pode. E eu também até ficava um pouco confuso, eu acho, tipo, tá, eles vão votar no Infantino porque o Infantino distribui o dinheiro. Qual presidente da FIFA não vai distribuir? Né? Quem vai se candidatar a presidente da FIFA com a plataforma eu não vou dar dinheiro para vocês? Então, eu também nunca entendi exatamente por que é tão forte esse poder de barganha. Mas tem que tirar isso da mesa. Né? Você tem que institucionalizar para que a gente consiga discutir as ideias em torno de candidaturas e tudo mais, em torno de outras coisas, e não de quanto dinheiro vai ser distribuído aqui ou distribuído ali. E também para que quando houver ideias de um aumento, que ela seja essa ideia tem que passar pela própria FIFA, né? Tem que ser discutido, né? Ó, nossas, que é um pouco essa coisa do processo e tudo mais. E isso é um ponto que muita gente tem batido, né? A governança da FIFA precisa de uma reforma que não permita que o presidente tome iniciativa sozinho. E tem tudo a ver com isso que você falou, né? Ele não pode decidir por si mesmo que vai repassar 10, 20, 100 milhões a mais. Não pode ser assim, né? Tem que ter um processo para isso, né? E esse processo não está sendo cumprido. E mesmo que ideias como. Porque não é só uma questão de que, putz, tudo bem, o processo foi ruim, como você falou, a carta ressalta isso, né? Mas ele tentou isso em 2018, é que as pessoas talvez não lembrem, porque meio que morreu rápido também. Mas ele queria fazer, junto com um banco japonês, o SoftBank, algo num sentido de fazer uma Liga das Nações global e ter um Mundial de Clubes também, né? A Copa do Mundo de Clubes nesse formato que acabou vingando depois de outro jeito. Mas ele também queria que tivesse investidor privado participando. E aí a galera falou: peraí, não é assim, não vai fazer. E também naquela época foi porque vazou. Então, assim, na verdade, o que a gente tá vendo é que assim, ele vai tentar de novo. A gente viu uma vez, a gente viu duas vezes. Se ele continuar, ele vai tentar de novo. E é um pouco esse o ponto que a UEFA, a CONCACAF, a AFC estão falando. Não é uma questão só que esse plano é ruim, a gente derrubou e tudo bem. É um pouco que a gente falou da Superliga, né, Bonsa? Tava muito claro que naquele momento eles fracassaram, mas eles iam tentar de novo. Então a questão é como a gente muda os processos, a governança, as leis, se for o caso, para impedir que esses caras façam isso de novo, porque não pode. Então a questão é essa. Tudo bem, valeu, Infantino, a ideia não era boa, você errou em tudo, mas pedir desculpa não adianta. A gente tem que tirar, talvez tem que tirar poder do presidente e talvez até fazer com que o presidente não seja exatamente o dono de todas as decisões da FIFA. Precisa ter um processo que ele pode dar ideias, ele pode conduzir, mas a decisão tem que ser tomada em um conjunto, né? Exatamente. Acho que a questão é realmente essa, assim, que o presidente da FIFA não pode ter essa prerrogativa, ou essa liberdade de chegar, tipo, com um programa, plano pronto, assim, da cabeça dele, né, que até pessoas do núcleo próximo não sabiam,
virar e falar, ó, trouxe aqui esses bilhões de dólares para a gente fazer isso, votem. Tem que ser um E processo dá mais 60 aberto, dias, né? exatamente. Tipo, tem que ser um processo mais aberto, mais colaborativo, porque mesmo que seja mais burocrático, porque o futebol é isso, não é da FIFA, não é do Infantino, todas as federações e confederações têm que estar envolvidos nisso, né? E acho que realmente a figura do presidente da FIFA acaba invariavelmente Com centralizando poder, essas coisas. com poderes plenos. Uma coisinha, Bonsa, essa reunião que Hum, rolou na quarta passada, que foi lá no Marrocos, em Rabat, ele reuniu a diretoria ali, o núcleo mais alto da FIFA, mas ele deixou algumas pessoas de fora que eu acho que são importantes citar, porque depois a FIFA deu esse comunicado dizendo que, olha, a diretoria, né, o núcleo duro, apoia o Infantino tal e tudo mais. Mas ele tirou algumas pessoas que são importantes para dizer por que teve tanto apoio. Primeiro, quem não foi convidado ou não foi chamado e não participou, Kevin Lamour, justamente o diretor de operações da FIFA que foi o mais vocal contra esse plano e que disse que era um plano de uma pessoa só. Esse cara não foi convidado. Esse cara é o chefe de operações da FIFA. Então, assim, como é que ele não foi convidado para participar disso aí? Né? Isso já é um alerta. Segundo, Jill Ellis, ex-treinadora da seleção americana, talvez alguns não saibam, mas ela é diretora de futebol da FIFA. Não é diretora de futebol feminino, tá? Ela é diretora de futebol na FIFA. A diretoria de futebol feminino responde a ela. Ela é chefe dos departamentos de futebol separados. Ela digamos, a chefona do futebol na FIFA. E ela não foi convidada, porque ela é uma crítica também do projeto. A Sarai Barreman, que essa sim, diretora de futebol feminino, também não foi chamada. Também uma crítica do projeto. Então você percebe o padrão? Não são todos os críticos que não foram chamados, mas o secretário-geral, por exemplo, foi um dos que falou contra e estava lá. Mas ter três nomes de um núcleo super importante, nós estamos falando de diretor de operações, diretor de futebol, diretora de futebol e diretora de futebol feminino. Três das sim. áreas mais importantes da FIFA não estavam na reunião da diretoria. Eu acho que isso já diz um pouco do que o Infantino faz, né? De como ele opera. Então, e ele não pode ter a opção de não chamar o diretor de operações. Ou ele demite o cara e assume esse, essa repercussão negativa, né? Porque ele vai ter demitido um crítico. Ou então, não pode vir falar que a diretoria o apoiou, porque se você tira os críticos, não, É fácil. não dá, né? Então, isso é por causa de coisa. E eu tô dando esse detalhe porque é um detalhe que explica um pouco por que a pressão em cima dele é grande. Porque ele faz esse tipo de coisa que meio que passa batido e não pode passar. Então, ninguém está dizendo que a UEFA é a salvadora da pátria, justamente porque a gente estava falando que a UEFA mandava e desmandava na FIFA até os anos 70. O Avelange mudou isso, e isso tem pontos negativos e positivos. Tem os pontos negativos que a gente vê até hoje, que ele ensinou para o Blatter e o Infantino copiou e até ampliou, que fazer com que desse muito poder para as federações menores e tudo mais, e usar esse dinheiro. Então, assim, a gente tem que ter na governança da FIFA dizer exatamente quanto que vai ser repassado para as federações e porcentagem, e estabelecer isso, fazer uma comparação aqui política, tem que ser um pouco o Bolsa Família. O Bolsa Família não pode ser uma moeda eleitoral. Tem que ser uma política de Estado. Ninguém pode tirar ou colocar ou aumentar ou diminuir só porque deu na cabeça que quer fazer. Tem que ser uma política de Estado. E acho que a gente no Brasil até conseguiu isso, né? Isso hoje em dia já é uma política mais estabelecida, ainda que eventualmente se use. Mas eu acho que isso tem que ser na FIFA também. Não pode ser Sim. na cabeça do presidente. E tem que ter, essa parte falta, uma fiscalização e uma prestação de contas excepcional. Super transparente. Tem que dizer, a Federação de Vanuatu recebeu 20 milhões de dólares. Onde você E gastou fez essa isso. bagaça? Quanto você gastou com cada coisa? Porque também não pode ser essa festa do caqui, né? A gente viu o Jack Warner fazer a festa com isso durante anos. Muita gente, o The Athletic reportou que muita gente diz que isso mudou. Ok, então vamos mostrar isso. Se mudou, e eu sou cético, mas vai que mudou mesmo. Sim. Então tem que mostrar. Então a CBF recebeu, tudo bem, a CBF nem precisa desse dinheiro. Quando é 20 milhões, a CBF fatura
muito mais. Mas quando eu falei, Santa Lúcia recebe esses 20 milhões, o que Santa Lúcia faz com esses 20 milhões quando ela recebe da FIFA? Então tem que mostrar, tem que dar recibo. Aqui, ó, tá fazendo. E isso tem que estar no balanço dessas entidades. Ou seja, é outra coisa. Tem que ter exigência que todas as federações tenham um balanço e tem que ser padronizado. Não pode colocar, como a gente vê em clube de futebol aqui no Brasil, despesa, 800 milhões. Não pode. Sim. Você não pode dizer isso. Não, Então é um pouco disso que a gente precisa para a FIFA, né? E espero que esse caso do Infantino permita isso, porque também não pode deixar que a UEFA mande em tudo, porque senão a gente sabe como acaba, né? Sim. Tem que ser colaborativo, todas as federações têm que ter poder de veto, por exemplo. Eu acho que isso poderia ser uma boa. Se a Federação da Oceania não quer, então você tem que convencer os caras. Assim, mas a Oceania não importa. Importa, porque eles são uma das 6 federações. Eu até já falei, eu até acho que a Oceania deveria fazer parte da Ásia, mas isso é outra coisa, ela não faz. Enquanto não faz, ela é uma federação. E a Conmebol também tem poder de veto. A UEFA também tem que ter poder de veto. Então, assim, o presidente, se é o presidente que quer trabalhar por uma ideia, não pode ser só maioria simples, porque senão vira essa festa. Tem que ser um consenso ali. É difícil, dá muito mais trabalho, mas a gente tem que proteger o futebol desses autocratas malucos, né? Sim. Você pode apoiar o Meio Campo se tornando membro do nosso canal aqui no YouTube, caso você esteja vendo a nossa live, ou assinando a nossa newsletter. Nós enviamos uma newsletter pelo Substack do Meio Campo 2 vezes por semana, na terça-feira, fechada a assinantes, e na sexta-feira, aberta para todo mundo. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, você também pode ajudar espalhando a palavra, contando para os seus amigos, dizendo para todo mundo que você gosta muito do conteúdo do Meio Campo e compartilhando as nossas produções. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou ao longo dessa 1h10. Muito obrigado, Felipe Lobo. Valeu, até mais. Valeu, gente, até mais.